Fala pessoal, vamos dar continuidade à discussão como o empresariado tem controlado a educação pública no Espírito Santo. No primeiro vídeo discutimos todo o processo que desencadeou aí, né, na formação de parcerias público-privadas, como esse processo se deu no Espírito Santo, como que as chamadas fundações e instituições associações, que na verdade são aparelhos privados de hegemonia empresarial, têm aí assediado e conquistado espaço junto ao aparelho do Estado, naquilo que o Sardo, teórico filósofo Gramsci, chama de Estado integral, né? Essa unidade de distinção entre sociedade política e sociedade civil, o aparelho estatal, o aparelho e aparelhos privados de hegemonia. E aqui no Espírito Santo, vimos que um importante aparelho privado de hegemonia de frações do empresariado é o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. Movimento este fundado lá em 2003, com frações de vários setores do empresariado capixaba, da comunicação, da agricultura, da indústria, serviços, que conseguiu exercer o governo do Espírito Santo, seja através dos seus intelectuais orgânicos, como Paulo Artung e Renato Casagrande, né, seja com seus próprios intelectuais orgânicos específicos vinculados objetivamente e institucionalmente ao movimento empresarial Espírito Santo em Ação, né, que em muitas situações estiveram dentro do próprio governo Paulo Artung, mostrando aí essa unidade, distinção entre sociedade civil e sociedade política, aquilo que novamente Gramsci chama de Estado integral. E aí, se entre 2003 a 2013 a abordagem e a forma de agir desse movimento empresarial Espírito Santo em Ação foi mais corporativa na educação e mais estratégica no aspecto amplo de construção de hegemonia com os planos de desenvolvimento ES 2025, atualizado ES 2030 em 2013, entre 2014 e 2018, o movimento empresarial Espírito Santo em Ação vai se voltar para a educação pública, iniciando essa trajetória a convite, né, do próprio governo do Estado, lá, Paulo Artung, para a gestão ali, na mediação do programa Coordenadores de Paz. E logo na sequência, os programas de educação em tempo integral em turno único da SEDU e na Prefeitura de Vitória também, e toda aquela né, problemática, aquela contradição envolvendo o processo de implantação desses programas. E por fim, o último momento de 2019 e que se estende até os anos de hoje. Na nossa tese, estudamos até 2023, mas que se estende até o dia de hoje, esse terceiro momento de difusão, reprodução, execução de formulações para a educação. E que o Espírito Santo em Ação vai conseguir, nesse momento, construir um núcleo interno de educação, né, um comitê interno, um núcleo interno, com profissionais contratados, com diretor, né, com pessoas à frente, com intelectuais à frente e com também, né, funcionários precarizados, né, que são, né, digamos, foram contratados via MEI para prestar as consultorias no processo de expansão das escolas em tempo integral, em que o movimento foi, né, buscar ali, né, no bojo daquele momento de programas como o PAES, o Pacto pela Aprendizagem, o PROET. Nesse contexto, de 2019 para cá, o Espírito Santo em Ação vai lançar os seus eixos estratégicos. São eles: gestão eficiente, estratégia de longo prazo, formação de lideranças, muito importante, é um, um espaço muito fértil para pesquisa aí, essa formação de lideranças, o Instituto Líderes do Amanhã, né, digamos, a rede, né, de formação, o Bilíder, algo muito interessante a se pesquisar como que a classe dominante ela forma os seus prepostos, e o eixo de educação, esse que nós nos voltamos mais ao decorrer
né, da tese. E nesse eixo de educação, ele é subdividido dentro do movimento empresarial Espírito Santo em Ação em outros 3 eixos, né? O eixo de mobilização e engajamento. Dentro do núcleo de educação, esse eixo vai ter aí alguns programas internos, algumas né, decisões internas né, no sentido de intervir no debate da educação. O primeiro é Educação em Debate, onde é realizada uma série de intercâmbios com tubarões da educação, por exemplo, intercâmbios constantes com a Priscila Cruz, líder do Todos pela Educação. Constantemente também recebem a Cláudia Constin, uma privatista conhecida e que atua em função aí desse processo de empresariamento da educação. Marcos Magalhães, do ICE, Viveu Arruda, do Instituto ABC, e também representantes do aparelho estatal. Então, esse eixo de mobilização e engajamento é um eixo em que o Espírito Santo em Ação vai se promover como uma instituição que pauta o debate educacional, né? E que se coloca como relevante, tenta se colocar como relevante no debate educacional. Outra ação do Espírito Santo em Ação é, né, digamos, chamada de diálogos municipais. Há uma atuação aqui muito sofisticada. O Espírito Santo em Ação vai, juntamente com a rede empresarial que tem as suas afiliadas, que são aparelhos privados de hegemonia auxiliares. Por exemplo, né, temos em Linhares a ADEL, né, na Serra a ASIS, em Cariacica a EC, em Vila Velha a Acevila, são associações empresariais locais. Lá no sul do estado, o MESSES, né, Movimento Empresarial do Sul do Espírito Santo, em Guarapari, Guarapari em Ação, por aí vai, por todo o Espírito Santo, né, pegando até aqui o norte, a região de São Mateus, só a região realmente aqui de montanha, Pinheiros e Redondeza que eles não estão presentes com uma rede empresarial, né? Podem estar presentes de outras formas, mas como uma rede empresarial aqui não. Mas eles cobrem boa parte do Espírito Santo no sentido de ganharem capilaridade. E esses diálogos municipais se tratam, na verdade, de todo uma mobilização e um engajamento no sentido de assediar secretarias de educação, assediar candidatos a prefeitos que se tornarão prefeitos ou candidatos a vereadores. Geralmente esses diálogos são feitos nesse período pré-eleitoral, né, de eleições municipais, para constrangerem os pré-candidatos a assinarem cartas de intenção vinculados aí com os programas que esse empresariado quer para a educação. E por fim, a Rede pela Qualidade da Educação, que não alçou voos, mas era uma iniciativa que envolvia empresas, aparelhos privados como Ensina Brasil, Sicob, nesse caso bancos, e até mesmo a Unicef. Tá? O outro eixo seria o de monitoramento e articulação da educação básica, né? Em que o Espírito Santo em Ação se colocava, através do seu núcleo de educação, o papel de monitorar e articular o processo de implementação da escola em tempo integral. O primeiro ciclo na rede estadual, por exemplo, foi entre 2015 e 2018, com o processo de escola viva, né? Escola em tempo integral de turno único, e o segundo ciclo seria aquele de acompanhar as escolas de tempo integral entre o ano de 2019 e 2030, com o ES 500 anos agora, esse prazo foi lançado para 2035, né? E na rede estadual, esse monitoramento e acompanhamento, articulação, se dá através de algumas iniciativas. Por exemplo, acompanhar e monitorar, articular o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, né, nos municípios, mediar relações entre a rede empresarial
o próprio Espírito Santo em ação com outros aparelhos privados de hegemonia, por exemplo, o programa Educar para Valer, aquele lá da Associação Bem Comum, né, do Veveu Arruda, em parceria com a Fundação Lema. Isso foi feito em Vitória, Vila Velha, Cachoeira de Itapemirim, por exemplo. O programa de formação de lideranças Ensina Brasil, que é algo assim, chega a ser constrangedor, o processo de terceirização de professores, uma formação extremamente precária, pessoas que não têm formação de licenciatura, e muitas das vezes são colocadas, né, depois de um curso rápido, para lecionarem via terceirizada, que é essa Ensina Brasil. Vitória e Cariacica assinaram, Vitória em 21, Cariacica em 2018, assim como a rede estadual também. Então, esse eixo mostra uma sofisticação em monitorar, acompanhar e articular, fazendo aquilo que nós, né, colocamos na tese de transformar as secretarias de educação em verdadeiros tanques de tubarão. Porque quando o Espírito Santo em ação consegue acessar as secretarias de educação dos municípios, ela ganha espaço para, né, cultivar relações que permitam a chegada de outras empresas ou de outros institutos, de outras fundações empresariais. Se não há repasse de dinheiro do fundo público para o Espírito Santo em Ação, veja bem, o Espírito Santo em Ação consegue gerir o modelo pedagógico de gestão educacional e consegue também, né, influenciar na contratação de outros aparelhos privados de hegemonia empresarial, que estes sim, né, recebem repasse público porque estão prestando aí ou consultorias ou serviços de plataforma, apostilas, enfim, uma série de materiais possíveis, aproveitando-se todo aquele recurso bilionário proveniente do PROET e também do PAES. E, por fim, o último eixo, olha, o Núcleo de Educação do Espírito Santo em Ação se organizando de forma completamente articulada. 3 eixos: mobilização e engajamento, primeiro eixo. Segundo eixo, monitoramento e articulação. E o terceiro eixo é o de execução. É aquele em que o Espírito Santo em Ação vai executar políticas educacionais, né? Liderados lá em 2019, né, por Luciano Gollner, né, que hoje assume uma posição mais elevada dentro né, do Espírito Santo em Ação. Começou como estagiário, né, anos atrás, e aí o Espírito Santo em Ação cria esse braço executivo de consultorias, né, com a equipe do Movimento Espírito Santo em Ação, com aquela mesma modelagem da SEDU, lança aquele projeto piloto lá em 2018 e 2019 em Cachoeira de Itapemirim, que foi a primeira iniciativa, e daí para frente começa a se articular com outros aparelhos privados de hegemonia para ganhar um know-how relacionado à educação, né, de fundamental, anos iniciais, educação infantil, né? Por exemplo, relações firmadas aí com a Fundação Cecília Souto Vidigal e a Associação Bem Comum, né? Então, bem interessante aí essa relação. E dali para frente, o Espírito Santo em Ação vai se mobilizar e se envolver com várias prefeituras, estabelecer termos de cooperação, né? Digamos, contratos foram assinados com o município, por exemplo, de Vitória, Cachoeira de Itapemirim, Cariacica, Vila Velha, Aracruz, Linhares, Serra, Anchieta, Viana, Alegre. Destes, nós temos aí pelo menos né, os municípios, alguns destes como municípios muito populosos, então com muitas taxas de matrícula, e o repasse do PROET tem essa relação também, né, com quantidade de alunos, quantidade de matrículas, e só o que foi repassado aí até o ano de 2024 extrapola 150
milhões de reais, especificamente no ano de 2021, 2022, 2023, tá? Fontes dos próprios editais do PROET, do endereço do Espírito Santo em Ação. Pois bem, esse é o momento mais articulado em que o Espírito Santo em Ação se lança para redes municipais. O Espírito Santo em Ação vai ter aí etapas de implementação. Essas etapas elas duram alguns anos. O primeiro ano é um processo de articulação política, de tratativas, de formação com a própria secretaria, né? É um ano de preparação para a implementação das escolas em tempo integral. O segundo ano é um ano de acolhimento, acompanhamento e, né, de fato, a implementação vai se fazer com orientações, com formações ministradas pelo Espírito Santo em Ação, pelas consultoras, né, pelos consultores do Espírito Santo em Ação. Primeiro e segundo ano totalmente dominado, capitaneado pelo Espírito Santo em Ação, né, com ciclos de acompanhamento dos modelos pedagógicos de gestão, aquele modelo do ICE, aquele modelo bem problemático, né? E o terceiro ano, o ano da consolidação, da implantação, onde é feito um processo de avaliação, do reconhecimento do desempenho e dos resultados desse processo. E o quarto ano é o ano da sustentabilidade dessa implantação, onde, nesse caso aí, vai ser feita a passagem de bastão. E olha só, é só no quarto ano que o Espírito Santo em Ação sai da liderança da escola em tempo integral nos municípios onde atua, passa o bastão, mas continua acompanhando, ou seja, continua balizando, continua dando as diretrizes da educação nos municípios onde atua. Tá? É importante destacar então esse papel do Espírito Santo em Ação, desse aparelho privado de hegemonia empresarial, como intelectual orgânico coletivo do empresariado capixaba. Esse movimento atua formando quadros, organizando e administrando a produção, mas também trabalhando na concepção e difusão de um senso comum desse modelo de escola em tempo integral, né? Porque poderíamos ter outra perspectiva de educação. Vamos lembrar que lá em 2004, no governo Lula, o primeiro mandato, né, uma concepção de educação integrada era lançada e que tinha um horizonte de formação omnilateral, tinha um horizonte de uma formação humana mais, né, plena, e com o processo de contradição do próprio governo Lula, é verdade, né, que abre esse espaço para as fundações através das parcerias público-privadas. Nós temos aí uma substituição desse modelo, dessa perspectiva. Nesse conflito, nessa contradição, um momento crucial foi o golpe contra Dilma Rousseff, e que, né, sepultou de vez aquele projeto de uma educação integrada, né? Essa perspectiva omnilateral de uma educação que envolva a plenitude da formação humana. E aí é exatamente nesse contexto que esse modelo do ICE, do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, se espraia pelo Brasil. E o Espírito Santo e o Estado de Pernambuco foram laboratórios desse modelo. Foram laboratórios desse modelo, né? A contra-reforma da educação do Temer foi experimentada no Espírito Santo nos governos Paulo Artung, né? E no governo de Pernambuco também. Então, pessoal, né, o Espírito Santo em Ação segue logo na sequência nos governos, né, também de Casagrande, está hoje com o programa Escola do Futuro, outro programa que nós precisamos também nos debruçar para pesquisar, para estudar, porque tem muitas contradições. Ora, escolas do futuro nesse modelo pedagógico de gestão empresarial, né, em escolas que sequer têm internet banda larga de qualidade, né, quais são os objetivos desse programa. Então, são algumas reflexões que devemos fazer enquanto professores. Um grande abraço, até a próxima, a gente se encontra. Deixe o seu comentário, vamos dialogar sobre educação pública, sobre o nosso compromisso com a educação e o alerta que nós temos que, né, manter ligado
sobre essa atuação tão problemática que tem gerado consequências muito danosas para a formação dos nossos jovens. Um fraterno abraço, até a próxima.